Episódio 4. De Fuas Roupinho, o milagre no precipício, a análise simbólica e os enigmas iconográficos. Na manhã de 14 de setembro de 1182, num promontório sobranceiro ao Atlântico envolvido em denso nevoeiro, um cavaleiro perseguia um veado que o levou até a beira de um precipício de mais de 100 metros. No último instante, invocou a Virgem: Senhora, valei-me! E o cavalo parou, cravando as patas na rocha. Este é o milagre de D. Fuas Roupinho, a narrativa central em torno da qual o santuário de Nossa Senhora da Nazaré se organizou e cresceu durante séculos. É uma história de poucos segundos, o instante entre a vida e a morte, que se tornou o fundamento de um dos mais importantes lugares sagrados da Península Ibérica. Neste episódio, vamos analisar este milagre em 3 dimensões: histórica, o que sabemos sobre D. Fuas Roupinho como figura histórica real e o que representa a inexistência de documentação coeva ao suposto acontecimento. Simbólica, a análise das estruturas de sentido que a narrativa encerra, do veado ao nevoeiro, do precipício à impressão da ferradura na rocha. E iconográfica, o modo como o milagre foi representado visualmente ao longo dos séculos e o que estas representações nos dizem sobre a evolução do culto e do imaginário religioso. De Fuas Roupinho, a figura histórica e os seus contornos incertos. De Fuas Roupinho, cujo nome completo seria, segundo algumas fontes, Fernão Gonçalves Churrichão, o Farroupim, é uma figura histórica cujos contornos biográficos reais são difíceis de separar da narrativa lendária que os envolve. O que a investigação histórica consegue confirmar com alguma solidez é o seguinte: De Fuas foi alcaide do castelo de Porto de Mós durante o reinado de D. Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, que reinou de 1139 a 1185. É considerado, em algumas tradições historiográficas, o primeiro almirante da esquadra portuguesa. A referência mais próxima de uma fonte primária independente sobre D. Fuas é uma menção nas crônicas árabes do historiador Ibn Khaldun, que registra a sua derrota numa batalha naval em 1184. Esta referência, se refere efetivamente ao mesmo personagem, coloca D. Fuas Roupinho no plano da história verificável e de confirma a existência como figura política e militar da época. É uma ancoragem histórica frágil, mas real. O problema começa quando tentamos ir além desta ancoragem mínima. A narrativa do milagre de 14 de setembro de 1182, que é a base de toda a identidade religiosa de D. Fuas Roupinho, aparece pela primeira vez narrada em detalhe em Frei Bernardo de Brito, em 1609. Isso significa uma distância de mais de 420 anos entre o suposto acontecimento e a sua primeira narração detalhe. Alguns autores sublinham que esta distância não invalida necessariamente a existência de uma tradição oral contínua sobre o milagre. As tradições orais podem preservar núcleos de informação por períodos muito longos, mas impede afirmar com certeza histórica qualquer detalhe específico do episódio tal como é narrado. Existe ainda um problema adicional que a investigação historiográfica tem levantado. Segundo algumas fontes, a data do alegado milagre, 1182 D. Fuas Roupinho já teria falecido, de acordo com os registros disponíveis. A referência de Ibn Khaldun à derrota naval de 1184 poderia sugerir que ainda estava vivo nessa data, mas a datação precisa dos eventos medievais é frequentemente problemática, e o cruzamento de fontes árabes e cristãs está sujeito a margens de erros significativas. Este ponto permanece em aberto na investigação. A hipótese templária entre a especulação e a evidência. Entre as interpretações que circulam sobre D. Fuas Roupinho, a mais estimulante do ponto de vista esotérico e a mais controversa do ponto de vista acadêmico, é a que o identifica como cavaleiro da Ordem do Templo. Esta hipótese parte de premissas plausíveis. A Ordem do Templo tinha presença ativa em Portugal na segunda metade do século XII, participava ativamente nas campanhas militares da Reconquista e era frequente que a nobreza portuguesa desta época tivesse relações com as ordens militares. A hipótese especifica que D.
Fuas, como eventual templário, teria acesso a tradições esotéricas que os cavaleiros traziam do Oriente, e que a sua devoção à Virgem teria uma dimensão iniciática que vai além da devoção mariana convencional. Neste quadro, o milagre do Bico do Milagre não seria apenas um episódio de proteção divina, mas um momento de iniciação, um encontro com o sagrado no limiar da morte, que transforma o cavaleiro num novo ser. Do ponto de vista da evidência documental, esta hipótese não tem suporte. Nenhuma fonte independente identifica Fuas Roupinho como membro da Ordem do Templo. A Ordem do Templo foi dissolvida em 1312, cerca de 2 séculos antes de as primeiras narrativas detalhadas sobre Fuas aparecerem, o que significa que qualquer conexão entre os dois teria de ser transmitida por tradições orais ou documento. Que não chegaram até nós, não existem tais documentos. Isto não significa que a hipótese deva ser completamente descartada, significa que deve ser apresentada com o grau de incerteza que lhe é próprio. Trata-se de uma especulação interessante, sem suporte documental, que pode ser considerada como elemento de reflexão sobre as tradições esotéricas medievais, mas não como afirmação histórica verificável. A estrutura narrativa do milagre, uma leitura simbólica. Independentemente das suas credenciais históricas, o milagre de Fuas Roupinho é uma das narrativas hagiográficas mais ricas e estruturalmente complexas da tradição religiosa portuguesa. A análise simbólica desta narrativa revela camadas de sentido que merecem exploração cuidadosa, sem, porém, confundir a análise simbólica com afirmações sobre intenções históricas que não podem ser verificadas. O veado, símbolo entre a atração e o perigo. No centro da narrativa está um veado. Fuas perseguia um veado ou o que parecia ser um veado quando foi levado até ao precipício. Este detalhe não é acidental. Na tradição simbólica europeia, o veado é uma das figuras animais mais carregadas de sentido, simultaneamente cristológica e ambivalente. Na tradição cristã, o veado que deseja as fontes de água viva, imagem do Salmo 42, é uma das mais antigas metáforas da alma humana em busca de Deus. São Basílio de Cesareia, no século IV, comentou este salmo identificando o servo com a alma que foge do pecado e corre em direção à salvação. Neste quadro, o veado seria, na narrativa do milagre, um símbolo da graça que atraiu Fuas para o encontro com o sagrado, não o demônio, mas a atração divina disfarçada de belo animal. Mas a mesma tradição contém a leitura oposta. O veado como figura demoníaca, o engano que conduz o imprudente ao precipício. Várias versões da narrativa do milagre de Fuas identificam explicitamente o veado com o demônio, se porventura o era. Escreve Frei Bernardo de Brito com uma prudente dúvida que é ela própria semanticamente significativa. Nesta leitura, o veado é a tentação, o apelo irresistível que deveria conduzir o cavaleiro à morte e que é frustrado pela intervenção da Virgem. Esta ambivalência, o veado como graça ou como tentação, não é uma inconsistência narrativa, é uma riqueza simbólica que confere à história múltiplas leituras possíveis. Para o devoto, o veado é o engano que o demônio preparou e que a Virgem desfez. Para o analista de simbolismo religioso comparado, o veado é o condutor ao limiar, a figura que leva o mortal até a fronteira entre o mundo ordinário e o sobrenatural, cumprindo a função narrativa do que Mircea Eliade chamaria de guia do limiar. O nevoeiro, a condição do encontro com o sagrado. O nevoeiro que envolve a narrativa é um dos seus elementos mais ricos do ponto de vista simbólico. Fuas perseguia o veado numa manhã de nevoeiro, sem conseguir ver claramente o que o rodeava. Esta falta de visibilidade é o que torna o perigo possível. Sem o nevoeiro, o cavaleiro teria visto o precipício a tempo e parado por si mesmo, sem necessitar da intervenção divina. Mas o nevoeiro tem um significado que vai além da causalidade narrativa.
na topologia do sagrado, conforme estabelecida por Eliade, 1957, e desenvolvida posteriormente por Laplantiene, 1974, a neblina, a bruma e o nevoeiro são elementos recorrentes nas narrativas de encontro com o luminoso, com o sagrado que transcende a compreensão ordinária. A neblina é o véu que separa o mundo ordinário do mundo sagrado. A impossibilidade de ver é a condição para que o invisível se torne presente. Quando a visão humana falha, a intervenção divina torna-se não apenas possível, mas necessária. Esta estrutura é reconhecível em múltiplas narrativas da tradição cristã e pré-cristã. Moisés encontra a divindade na nuvem do Sinai. Os discípulos de Jesus assistem à transfiguração envolta numa nuvem luminosa. Os cavaleiros medievais têm visões nas florestas nebulosas da Bretanha arturiana. O nevoeiro do sítio da Nazaré em série D. Fuas Roupinho, nesta longa linhagem narrativa de encontros com o sagrado que ocorrem nas condições de opacidade e de limite. O precipício, a fronteira entre a vida e a morte. O precipício de mais de 100 metros é o elemento mais fisicamente impressionante da narrativa e permanece hoje um dos elementos mais evocativos para quem visita o Bico do Milagre. O penhasco sobranceiro ao oceano constitui, na topografia simbólica da narrativa, uma fronteira entre domínios ontológicos, o terrestre e o marítimo, o humano e o abissal, a vida e a morte. Saltar o precipício equivaleria, de forma literal e simbólica, à morte. A intervenção da Virgem que impede o salto é, neste quadro, uma ressurreição simbólica de... Fuas morre simbolicamente ao estar à beira do abismo e renasce a vida através da intercessão mariana. Esta estrutura de morte simbólica e renascimento é um dos padrões mais universais nas narrativas religiosas de conversão e de consagração. O momento em que alguém se encontra à beira da morte é frequentemente o momento que define o resto da sua existência, orientando-a inteiramente para o sagrado. A impressão das patas do cavalo no rochedo, o chamado Bico do Milagre, é um elemento de extraordinária eficácia narrativa. A marca física na pedra transforma um evento interior e subjetivo, a experiência de quase morte e a invocação da Virgem, numa evidência material pública e persistente. As marcas estão ali, qualquer peregrino as pode ver e tocar. Esta tipologia de vestígio milagroso, a impressão física de um evento sobrenatural na matéria, é bem documentada nos santuários medievais europeus. São Pedro da China deixou uma impressão do pé numa pedra. A Igreja da Ascensão no Monte das Oliveiras conserva uma impressão do pé de Cristo, a impressão da ferradura do cavalo de D. Fuas insere o Bico do Milagre nesta tradição de relíquias de contacto. A data do milagre, 14 de setembro como enquadramento litúrgico. A data atribuída ao milagre de D. Fuas Roupinho, 14 de setembro, é a festa da exaltação da Santa Cruz no calendário litúrgico católico. Esta não é uma data menor. A exaltação da Santa Cruz comemora a recuperação do madeiro da cruz de Cristo, levado pelos persas, e a sua restituição a Jerusalém no século VII. É uma festa de vitória e de restauração do sagrado após a sua perda e profanação. A coincidência entre a data do milagre nazareno e a exaltação da Santa Cruz pode ser acidental, ou pode ser uma escolha deliberada de quem construiu a narrativa, carregando o milagre com o simbolismo desta festa. A exaltação da Santa Cruz evoca a luta entre o poder temporal que destrói e o poder divino que restaura, um tema que ressoa com a lenda fundacional da Nazaré, onde a invasão muçulmana destrói e a providência divina restaura através da imagem oculta e redescoberta. Esta dimensão litúrgica não é um pormenor menor. A cultura religiosa medieval era profundamente estruturada pelo calendário litúrgico. Os eventos da vida cotidiana adquiriam sentido à luz das datas sagradas em que ocorriam. Um milagre que ocorre na festa da exaltação da Santa Cruz não é apenas um milagre, é um milagre que participa do sentido teológico dessa festa, que o reforça e que é por ele reforçado. O corpus iconográfico do milagre. As representações visuais do milagre de D.
Fuas Roupinho constituem um corpus iconográfico de grande riqueza e de enorme interesse para a história da arte e para o estudo da evolução do culto nazareno. Este corpus abrange cerca de 4 séculos de produção artística em suportes muito diferentes, e a comparação entre as suas diferentes versões revela uma transformação significativa no modo como o milagre foi sendo entendido e representado. A representação mais antiga documentada é a gravura anônima incluída na obra de Manuel de Brito Alão, de 1628. Nesta gravura Fuas aparece no bico do milagre com o cavalo estacado à beira do precipício, mas a Virgem Maria não aparece. A intervenção mariana é invisível, sugerida apenas pela invocação do cavaleiro. Esta opção é narrativamente correta. A narrativa original descreve a intercessão da Virgem como resposta a uma invocação, não como aparição visual. A Virgem age, mas não se mostra. Esta primeira iconografia do milagre é, do ponto de vista teológico, mais sofisticada do que a que se seguiu. A intervenção divina que não se vê, que é percebida apenas pelos seus efeitos, é uma formulação muito mais próxima da teologia cristã clássica do que a aparição dramática. Mas é também, do ponto de vista da experiência visual e devocional do crente, menos imediatamente acessível. A Virgem invisível é menos impactante do que a Virgem que aparece em glória. A partir do final do século XVII, a iconografia do milagre sofreu uma transformação significativa. A Virgem passou a ser representada em levitação acima do cavaleiro, como aparição luminosa. Esta formulação iconográfica, a Virgem que aparece, que é vista, que intervém de modo visualmente dramático, tornou-se dominante e é hoje a mais difundida, tanto nas representações nos souvenirs como nas pinturas votivas dos ex-votos. É agudo como o guião acadêmico de visita do santuário corretamente nota uma construção iconográfica tardia e, do ponto de vista da narrativa original, historicamente incorreta. Este processo, em que uma iconografia mais recente e mais visualmente dramática substitui uma mais antiga e teologicamente mais precisa, é um fenômeno bem documentado na história da arte religiosa. Designa-se frequentemente como dramatização iconográfica. Ao longo dos séculos, as representações tendem a tornar-se mais expressivas, mais emocionalmente diretas, mais imediatamente compreensíveis pelo espectador não especializado. O que se perde em precisão teológica ganha-se em acessibilidade devocional. A tela de Luís de Almeida e o ciclo do Arcás. Entre as representações do milagre que o santuário conserva, a tela no arcás da sacristia, da autoria de Luís de Almeida, diz: discípulo de Josefa de Óbidos, é de particular interesse. Inserida no conjunto que os estudiosos designam como ciclo do Arcás, esta tela integra a narrativa do milagre num programa iconográfico mais amplo que narra toda a história da imagem sagrada, desde a sua origem até ao presente do pintor. A tela de Luís de Almeida mostra a Virgem representada na gruta, não em aparição aérea, mas no seu lugar natural, a lapa onde Frei Romano a depositou. Esta opção iconográfica é teologicamente significativa. Situa a Virgem no espaço físico do sítio, como presença local e permanente, não como aparição momentânea. É a Virgem do lugar, a Senhora do sítio, que intervém, não uma figura que desce dos céus e regressa. O mural de Almada Negreiros e a aguarela de Mário Botas. O corpus iconográfico do milagre estende-se até o século XX com 2 exemplos notáveis. O mural de Almada Negreiros na Gare Marítima de Alcântara, em Lisboa, obra do mais importante artista modernista português, transporta a lenda nazarena para o vocabulário visual do século XX, reinterpretando-a com a liberdade e a ironia do modernismo, sem perder a ressonância mítica da narrativa original. É uma obra que fala não do milagre em si, mas do milagre como mito fundacional de uma identidade cultural portuguesa, atlântica, marítima.
A aguarela de Mário Botas, conservada no Museu do Sítio, apresenta uma solução iconográfica de grande originalidade. A Virgem aparece simultaneamente em dois lugares, em levitação e na gruta, como se o artista, consciente da dualidade iconográfica documentada ao longo dos séculos, tivesse optado por a tornar explícita em vez de escolher entre as duas versões. É uma solução artística que é também uma posição historiográfica, uma afirmação de que a imagem do milagre é sempre uma construção, sempre uma interpretação, e que as diferentes versões dessa interpretação coexistem e se completam. O milagre e a construção da ermida da memória. A tradição diz que Fuas Roupinho, em ação de graças pelo milagre, mandou imediatamente construir a ermida da memória sobre a gruta onde a imagem estava depositada. Esta narrativa tem uma lógica devocional completamente coerente. O milagre exige uma resposta material, uma inscrição do agradecimento no espaço físico. O edifício é a oração petrificada, a gratidão transformada em arquitetura. A data de 1182 para a construção da Ermida da Memória é parte da narrativa lendária e não tem confirmação arqueológica independente. A análise arquitetônica do edifício não confirma uma datação tão recuada para sua estrutura atual. O que vemos hoje é uma construção que passou por múltiplas intervenções ao longo dos séculos, sendo o estado atual resultado de uma longa sedimentação construtiva. Contudo, é possível que exista uma estrutura mais antiga no local, anterior às intervenções documentadas, que não é visível sem escavação arqueológica. O nome que a ermida recebeu, Ermida da Memória, é de enorme riqueza simbólica. A memória é, nas tradições religiosas medievais, um ato ativo, não a preservação passiva do passado, mas a sua ativação presente. A memória do milagre não é apenas um facto que se registra, é um facto que se comemora, que se revive, que se torna presente a cada visita, a cada oração, a cada olhar dirigido ao bico do milagre, onde as patas do cavalo ficaram impressas na rocha. A ermida da memória é um dispositivo de anamnese, de retorno ao momento fundacional construído em pedra. A persistência do milagre, da devoção medieval ao turismo contemporâneo. O milagre de Fuas Roupinho tem uma persistência cultural extraordinária. Narrado nos livros de devoção do século XVII, representado em azulejos e pinturas do XVIII, documentado nas gravuras do XIX, reinterpretado nos murais do XX, aparece hoje em brochuras turísticas, páginas web e guias de viagem. É uma das narrativas fundacionais mais duráveis da cultura religiosa portuguesa. Esta persistência levanta uma última questão que vale a pena formular. O que faz que uma narrativa como esta sobreviva durante séculos? A resposta não é simples, mas inclui pelo menos 3 elementos. O primeiro é a universalidade da estrutura narrativa. A história de alguém que está à beira da morte e é salvo por uma força que transcende a sua própria capacidade é uma das estruturas narrativas mais antigas e mais universalmente compreensíveis da humanidade. O segundo é a especificidade local. O bico do milagre está ali, visível e tangível, com as marcas das patas na pedra. A narrativa tem um endereço físico. O terceiro é a continuidade da devoção. Cada peregrino que visita o sítio e olha para o precipício reencena, de algum modo, o momento do milagre, a vertigem do abismo, a invocação da Virgem, a experiência de ser protegido pelo sagrado no limite da existência. Esta tríade, universalidade narrativa, especificidade local e continuidade devocional, que explica por que razão, mais de 800 anos depois do suposto milagre, o bico do milagre continua a S. Era um dos lugares mais visitados e mais emocionalmente carregados do promontório da Nazaré. O milagre pode não ter acontecido exatamente como a lenda o descreve, mas aconteceu algo e esse algo continua a acontecer de forma diferente em cada visitante que se debruça sobre o precipício e sente a vertigem do abismo e a necessidade do sagrado.